Olá, pessoal, boa noite. Boa noite você que está chegando agora. Hoje a gente está aqui para uma live super especial com Éder Canali, que é astrônomo. E a gente vai falar sobre o que é que a gente está vendo na janela, a hora que a gente olha para fora. Vamos lá, o Éder está entrando. Boa noite, todo mundo que está chegando. Oi, Éder, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está assistindo. Que bom ter essa live com você. Estou muito feliz de ter essa conversa. Também tô. Tenho acompanhado seu trabalho há um tempo. Ano passado eu tive com você no Sim, acampamento que a gente fez na virada astronômica. Foi muito incrível. A gente tentou fazer esse ano um, mas não rolou. A gente não desistiu da ideia, né? Logo a gente vai estar junto e a gente vai fazer um encontro com vamos sim. você, com as crianças. E eu queria já, né, contar para vocês que o que eu gosto muito no trabalho do Éder é o como ele fala de astronomia para todo mundo, assim, né? Então, seja muito bem-vindo, Muito Éder. obrigado. Para quem não me conhece, para quem está chegando aqui, deixa eu me apresentar antes de passar a bola para o Éder. Eu sou Ana Carol Tomé, eu sou idealizadora aqui do Ser Criança Natural, que é um projeto que existe para que a relação entre criança e natureza aconteça. Né? E aí, agora que estamos todos do lado de dentro, a gente está fazendo aí um incentivo das pessoas olharem pela janela. E aí, o que é que eu estou vendo pela janela? Né? Por isso que eu chamei o Éder para vir aqui conversar com a gente. Então, Éder, por favor, fique à vontade, se apresenta. Obrigado, Ana, também. Foi um prazer recebê-la no passado. Fiquei muito feliz de conhecer você, conhecer as pessoas que você levou. Foi um prazer enorme. Também da parceria do Astronomia no Verde, né, com o Ser Criança Natural. É um grande prazer falar de astronomia, sobretudo para as crianças. Né? Então, o meu nome é Éder Canali, eu sou físico, professor de astronomia, astrônomo, e nós criamos o projeto Astronomia no Verde justamente com a intenção de ensinar, a mostrar, levar a astronomia que está no dia a dia das pessoas, só que num lugar diferente da cidade, em meio à natureza, com as pessoas podendo pisar numa grama, podendo ver um céu mais estrelado do que nas grandes cidades, porque o universo, o céu também faz parte da natureza. Então, nada melhor do que ouvir essas coisas, né, num lugar mais agradável, em meio ao verde. Né? Então, novamente, é um grande prazer falar com vocês hoje. Muito bem. E aí, Éder, eu queria só situar quem está aqui nessa conversa. A gente vai falar basicamente sobre o que é que a gente vê, né, na nossa janela. Assim, porque eu, pessoa, Ana Carol, quando olho pela janela, eu estou vendo nuvem, estou vendo céu, estou vendo um monte de casa, né? Mas você, Éder, astrônomo, quando você olha para fora, com certeza você está vendo um monte de coisas que eu não estou vendo, né? E aí eu queria que você me contasse o que é que você vê quando você olha da sua janela. E para isso, a gente trouxe algumas perguntas de algumas crianças, né? Ao longo dos dias aí, desde que a gente anunciou a nossa conversa, algumas famílias foram enviando umas provocações. Mas eu queria basicamente assim que você começasse a dar uma iniciada, tá? Como é que a gente vê quando a gente olha da nossa janela de dia, assim, por exemplo? Bom, durante o dia a gente consegue observar, perceber, na verdade, coisas que os antigos tinham uma percepção maior do que nós pelo nosso modo de vida. Né? Por exemplo, durante o dia nós conseguimos observar a Lua, por exemplo, nós, ao entardecer, já logo quando começa a entardecer, antes de ficar de noite, a gente já consegue ver alguns dos planetas, os mais brilhantes, e claro, a gente consegue observar o Sol. Né? Talvez a gente trate disso durante a live, mas Uhum. a observação solar também é bem legal, bem bacana de se ver, mas exige certos cuidados. Então, o astro que a gente consegue ver e apreciar até durante o dia, até espanta às vezes quando nós vemos, é a Lua. Né? Tanto que as pessoas falam, olha a Lua durante o dia, o que está acontecendo? Por que ela está aqui?
né? Então essa Né? percepção é Inclusive, bem bacana. inclusive, teve uma criança que fez essa pergunta. A gente já chega Olha, nela. bacana, bacana. E claro, durante a noite, né, você comentou essa diferença do olhar, né, que às vezes a gente olha, só vê um monte de pontos de luz no céu e fala, ah, são as estrelas. Né? A gente talvez não tenha aquele olhar ainda de perceber, poxa, as estrelas têm cores diferentes. Né? Olha, aquele objeto ali, aquele ponto de luz, talvez não seja uma estrela. Às vezes, ao anoitecer, a gente vê pontinhos de luz cruzando o céu. O que é aquilo? Né? Então, conforme a gente vai ouvindo e se interessando mais por astronomia, aquele céu que parecia estático e cheio apenas de pontos de luz, passa a ser rico de outros objetos, né? Satélites, planetas que a gente não conhece. Então, conversar sobre astronomia revela esse mundo oculto para a gente. Não, e acho que nesse momento, isso que você está trazendo é muito importante, porque a gente está tendo um tempo para dedicar para essa observação, né? Sim. Que a gente tem, sim, até então a gente estava muito numa rotina acelerada e agora a gente está mudando o foco talvez um pouco. Então, eu tenho me dedicado mais. Às vezes sento ali na minha janela, fico olhando à noite e dá para ver o quanto no começo do momento que eu comecei a olhar, a estrela estava num ponto, depois ela já está um pouco no outro. A lua Exatamente. mesmo, né, faz uma movimentação. Se a gente não para e não se dedica para isso, né, a gente não tem essa percepção. Né? E, inclusive, teve muita gente que me escreveu perguntando se tudo que a gente ia falar na live, se só ia dar para ver de telescópio. Boa. E aí, só de telescópio que a gente consegue falar de astronomia? De forma alguma. Na verdade, durante milênios, a astronomia era feita apenas de forma observacional, não tinha telescópio. Né? As pessoas tinham um conhecimento muito rico sobre astronomia só observando o olho nu, inclusive prevendo eclipses. Né? Então, sim, a gente vai falar de coisas que basta você se debruçar na sua janela ou deitar no seu quintal, ou mesmo olhar por aquela janela pequena que talvez só tenha aquela na sua casa, que estrela. Então, não, a astronomia que nós vamos falar hoje é a astronomia sem telescópio, a astronomia com os nossos olhos. Muito bem. Então, eu vou trazer aqui a primeira pergunta de criança. Se alguém estiver assistindo tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários, que aí a gente inclui, mas a gente vai dar prioridade para que as crianças mandaram. E a Legal. primeira pergunta é por que a Lua aparece de dia? Olha só, boa pergunta. Nós comentamos isso, né? Por que a Lua aparece de dia? E a gente poderia trazer uma resposta direta. Olha, a Lua aparece de dia por este motivo, ou ela não aparece de dia por este motivo. Mas vamos começar a construir, né, algumas coisas bacanas que estão também no nosso dia a dia. Né? Então, para isso, primeiro, eu queria mostrar dois pequenos personagens que a gente vai usar hoje, tá bom? Esse aqui é o Sirius e essa aqui é a Antares. Elas são nossos amigos. E elas moram nesse planeta aqui. Crianças, qual é o nome desse planeta? Isso mesmo, é a Terra. Legal. Então, os Sirius e a Antares são nossos amigos, eles moram na Terra. Tudo bem? Vamos marcar aqui no nosso planeta onde é a casa deles. Olha só. Esse aqui é o Brasil, nosso país. Olha só, crianças. E a casa deles é representada por essa etiquetinha aqui que nós vamos colocar. Legal. Então, agora nós e os Sirius e Antares moramos aqui. Tudo bem? Beleza. A primeira coisa que a gente tem que saber nessa linha de pensamento que a gente vai seguir e vai mostrar várias coisas que, inclusive, você citou, Ana, que conforme você vai observando o céu durante o passar das horas, né, você senta num lugar para ler um livro, por exemplo, à noite, olha uma estrela. Você lê 30 páginas de um livro, a estrela mudou de lugar, mas é a estrela que está se movendo nesse passar das horas? Na verdade, não. Na verdade, esse movimento é a rotação da Terra, que a Terra está girando. Tudo bem? Então, legal. Então, para responder essa pergunta, por que a gente vê a Lua de dia, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar os Sirius e Antares aqui na casa deles e a gente vai se afastar do planeta.
Olha só, a gente tem a nossa nave espacial aqui, a gente está cheio de recursos, com o nosso ônibus espacial mesmo, e a gente vai pegar o nosso ônibus espacial e se afastar da Terra. Então, por isso eu vou pedir licença para vocês, e a gente vai trazer a Terra um pouquinho para longe, tá? É ao vivo, gente, então não tem como. Olha só, Tá ótimo! legal, tá aqui a Terra. Dá para ver a Terra, certo? E lembra, aqui é a casa da Antares e dos Sírios. Mas como a gente se afastou do planeta, né? Vocês estão aí vendo o planeta de longe, a gente consegue ver o Sol iluminando o planeta. Olha só, olha como nós temos recursos. Eu vou ligar o Sol, olha só. Beleza, liguei o Sol. Uau, adorei! Beleza, então olha só, gente, a gente está longe da Terra, observando ela de longe, o Sol está aqui nessa direção, iluminando a Terra. Então, se nesse pedaço da Terra, que está a casa dos Sírios e da Antares, está batendo o Sol, não está? Está batendo o Sol. Então, aqui é de dia, beleza? Só que a Terra gira. Olha só, a Terra está girando, a Terra está girando, e agora a casa da Antares, em vez de estar aqui, está desse lado. E aqui não está pegando luz direta do Sol. Então aqui é noite. Legal? Então desse lado é dia e desse lado é noite. E a Terra vai girando. A gente vai trabalhar, né? Vocês vão para a escola, o mundo está acontecendo e está girando. Legal. Só que dessa distância que vocês estão, vocês conseguem ver, além da Terra, a nossa amiga Lua. Olha só. Essa daqui é a Lua. Só para exemplificar, eu vou mostrar uma foto da Lua para vocês. Então, esse modelo que vocês estão vendo aqui é a Lua, como vocês conseguem ver. Opa! Aqui. Aí. Dá para ver? Um pouquinho mais para cima. Aí. Aí. Então, essa é a Lua que a gente vê no céu. Beleza. A Terra gira em torno dela mesma. A Lua gira em torno do quê? A Lua gira em torno da Terra. Então, conforme a Terra vai girando, 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 a Lua vai girando em torno da Terra. Só que ela faz isso bem devagar. Então, veja só comigo. A casa da Antares está aqui, ó. Opa, está aqui. Okay. Mas aqui é de noite. Então, se a Antares olhar pela janela, que é o nosso propósito, ela vai ver a Lua aqui no céu, que é o que nos parece mais comum, ver a Lua no céu durante a noite. Só que aí o tempo vai passando. O tempo vai passando, o tempo vai passando, e a Lua está girando em torno da Terra. O tempo vai passando, o tempo vai passando. Agora, né? Olha aqui a casa da Antares. A casa da Antares está de dia, né? O Sol está batendo nela. Só que a Lua está no céu de dia também. Então, há momentos durante o mês que a gente vê a Lua durante a noite, e há momentos durante o mês que a gente vê a Lua durante o dia. Então, o que a gente pode tirar disso? Né? Ó, a Terra está girando, a Lua está girando em torno da Terra, e assim a gente tem um ciclo lunar. Ó, a casa do Antares aqui, ó. Está de dia e a Lua está aqui durante a noite. Então, eu vou voltar a sentar e a gente vai... eu investi um pouco mais de tempo para a gente se atentar a isso, porque a gente vai talvez usar isso durante a nossa live. Então, eu vou apagar o sol, tá? Apaga. Então, respondendo a pergunta, nós vemos a Lua durante o dia por conta que a Lua está orbitando a Terra. Então, há momentos do mês em que nós a vemos durante a noite, há momentos do mês em que nós a vemos durante o dia. E esse percurso da Lua em torno da Terra, nós podemos chamar aqui, né, de fases da Lua. Né? Então, nós vemos a Lua durante o dia por conta das fases da Lua. Em uma fase específica, nós a vemos durante o dia. Né? Uma fase específica durante a noite. Me alongando por mais 10 segundinhos, só para complementar e os pais perceberem também, olha só. Mostrem para os seus filhos. Quando você vê a Lua de tarde, no céu, a gente está na fase crescente. E quando você vê a Lua de manhã no céu, quando você sai de manhã para ir para a escola e vê a Lua, né, 8 da manhã, 9 da manhã, você está lá na escola tomando seu lanche, é a Lua minguante. Né? Então, isso é bacana. Nos próximos dias, agora a gente está chegando numa fase da Lua chamada Lua Nova. Mas daqui a uns 4 dias, 5 dias, olha na Lua, olha
Pro no finzinho céu. da tarde você já vai ver a lua no céu. Legal? Então é isso. Nossa, muito legal! E aí a gente já completa com a dúvida do Gael, de 4 anos, que ele mandou pra gente Olha, aqui. 4 aninhos o Gael. 4 anos, ele perguntou, será que a Lua vai para o Japão quando o Sol aparece? Então você já meio que respondeu aí, né? Olha, ó, meio que sim, porque olha só no nosso lindo globo terrestre. Aqui está o Brasil, o país onde a gente mora, ou caso você esteja vendo isso de fora do Brasil, porque tem o pessoal de Angola, né? Mas aqui no Brasil, o Japão fica lá do outro lado do mundo, né? Então, quando é noite no Japão, é de dia no Brasil. E a resposta, né, quando, né? A pergunta específica é: quando o Sol vai embora no Brasil, a Lua nasce no Japão, é isso? Será que a Lua vai para o Japão quando o Sol aparece? Isso acontece na Lua cheia, né? Isso acontece na Lua cheia, mas é um dia específico no mês. Então, acontece, você está certo, mas é um dia específico no mês. Nos outros, como a gente viu, a Lua está lá, orbitando a Terra, fazendo o trabalho dela, né? E isso acontece de vez em quando. Uau! Que interessante, né? É muito legal pensar Bacana. nessa. É muito, porque justamente eu nunca não sabia porque a Lua aparecia de dia. Eu adorei que veio essa Olha, que pergunta. legal. Né? E aí veio outra pergunta aqui do Antônio Caparelli, de 10 anos, que Olha, ele perguntou: Antônio. o que é a Lua azul? Olha, a Lua azul. Na verdade, assim, a Lua azul, mas a Lua fica azul? Você que está aí nos assistindo, já viu a Lua azul? Eu não vi Inclusive, ainda. Éder, já vou aumentar essa pergunta, porque ultimamente tem tido muitas essas perguntas, assim, hoje é a lua vermelha, hoje é a lua dourada, né? Por que tem essas cores da lua? Ah, eu gostaria que a Não Lua é só fosse azul, já vamos multicolorida. falar de todas. Eu gostaria que a Lua fosse multicolorida. Imagina, cada noite a Lua está de uma cor, que bacana, né? Mas vamos falar da Lua azul, né? Muito se fala da Lua azul, na verdade, não vou nem dizer que é um fenômeno, ou seja, uma coisa que acontece em astronomia, mas tem a ver com as fases da Lua também. Isso vem lá de trás, alguns séculos atrás, e tem a ver com o Manual de Fazendeiro, que teve uma tradução incorreta. Tá? Mas o fato é o seguinte, lembra que eu falei que a Lua fica orbitando a Terra? Né? E isso é um ciclo, chama-se mês lunar. Né? O nosso calendário não é um calendário lunar, mas a Lua orbita a Terra e tem suas fases. Então, olha só que interessante, essa imagem que eu mostrei, e vou voltar a mostrar, essa imagem é a Lua cheia, tá bom? Isso é o que você vê no céu quando a Lua está cheia. Legal? E a lua cheia acontece de tempos em tempos. Não é todo dia que você vê a lua cheia no céu, completamente iluminado. Então, a cada pouco mais de 29 dias, não vou ser tão rigoroso aqui, né? Mas um pouquinho mais de 29 dias, as fases da lua se repetem. Né? Então, vamos supor, hoje não é a lua cheia, mas vamos supor que seja. Então, se a lua cheia for hoje, daqui a 29 dias e meio, daqui a 29 dias e um pouquinho, vai ser lua cheia de novo. Tudo bem? E por que eu estou dizendo isso? Crianças que estão nos assistindo, quantos dias tem os meses? Em geral? 30, né? 30 ou 31 dias. Só fevereiro, que é todo diferentão, e tem menos dias. Né? Mas, em geral, vamos supor que os meses têm em média 30 dias. Às vezes tem 31, tudo bem. Olha, mas eu acabei de dizer que as fases da Lua, o mês lunar, é de 29,5, não é 30. Então, olha só, se a Lua cheia cair no dia 1º de um mês, né? No dia 1º de mês, vamos supor que hoje, é uma suposição, hoje seja 1º de maio. Vamos avançar o tempo. Então, se hoje for no dia 1º de maio, e suponhamos que hoje é a Lua cheia, daqui a 29 dias e um pouquinho vai ser lua cheia de novo, não vai? Não? Então a gente vai ter 2 luas cheias no mesmo mês? Sim, Sim. Isso acontece. E quando acontece em astronomia, chama-se lua azul. Né? Então não tem a ver com a cor da lua. Não tem a ver com a cor. Na verdade, é um fenômeno interessante porque da sua janela você consegue acompanhar isso.
né? Você consegue acompanhar as fases da Lua. Olha a Lua num determinado dia e percebe quanto dela está iluminada. E aí olha no outro dia, você vai ver que está maior. Mais, depois menos, enfim, essas mudanças. Então, a segunda lua cheia, dentro do mesmo mês, é chamada de lua azul. Mas isso não tem a ver com a cor. E se a gente for procurar no dicionário de astronomia, você vai ver que tem a lua rosa, tem vários nomes de lua. Mas isso vem lá de trás, ligado à agricultura, né? Porque a agricultura seguia, enfim, um calendário do céu. O tempo de colher, o tempo de plantar, né? O verão, o inverno. Então, o céu nos diz a hora de plantar o alimento, né? Então, todos esses nomes vêm lá de trás de culturas que hoje os agricultores não usam, né? Mas esse é o motivo. Então, a lua azul é a segunda lua cheia Muito dentro do mesmo mês. bem. Nossa, que interessante. Eu jurava Bacana. que tinha a ver com a cor, A completamente. cor, eu não vou dizer, jurar de pé junto, que a Lua nunca vai ficar azul, porque em condições atmosféricas muito raras, digamos assim, por exemplo, tem os vulcões na Terra, não é, crianças? Os vulcões entram em erupção. Então, já houve relatos de que quando tem grandes erupções vulcânicas, as partículas, aquelas poeirinhas que o vulcão joga na atmosfera, criam como se fosse um filtro para a luz da Lua, ou a luz que a Lua reflete, e ela tem um tom azulado, mas isso é muito raro, não tem a ver com o que a gente está dizendo. Muito bem, adorei saber disso. Legal. Vamos lá, próxima pergunta é da Alice Almeida, de 8 anos. 8 e anos, ela Alice. Perguntou por que é difícil ver as estrelas na cidade, seja de São Paulo ou em outras cidades grandes, se é por causa da poluição. Boa, Alice. Esse é um grande problema que a gente tem. E também é um dos motivos pelos quais, às vezes, as crianças que ficam muito na cidade, vão pouco ao interior, quando chega num sítio, né, no meio do nada, nossa, quanta estrela tem aqui! Né? Não é que lá tem mais estrelas, lá você vê mais estrelas. Ela citou a poluição, sim, a poluição atrapalha, né, a luz que a estrela emite de chegar até o nosso olho. Né? Então, isso atrapalha sim. Mas o principal fator da gente ver poucas estrelas na cidade é a luz. É a luz. Né? É a luz. A luz dos postes, a luz dos prédios, a luz dos comércios. Né? Então, essa luz que devia iluminar o chão para que a gente consiga ver à noite, ela é tanta e tão mal direcionada que ela é jogada para o céu. E isso faz com que a gente não veja estrelas fraquinhas. Né? É como, por exemplo, eu tenho um ponto de luz bem pequeno aqui atrás de mim e jogar um holofote. Eu não vou ver esse ponto de luz, porque o holofote está impedindo. É exatamente o que acontece com as estrelas no céu. Então, tanta luz de cidade, né, jogada para cima, que isso faz com que o brilho das estrelas mais fraquinhas não seja perceptível para a gente não consegue ver, mas elas estão lá. Vou fazer um parênteses interessante até, a gente está falando de olhar para a janela. Ontem, na madrugada, eu estava olhando pela janela, né? E não sei se os amigos astrônomos que estão assistindo concordam comigo, mas pelo fato de nós estarmos em isolamento, enfim, por toda essa situação, há muito menos veículos trafegando na cidade de São Paulo. Com isso, nós temos menos poluição que é expelida pelos carros. Né? Isso também atrapalha. Eu estava observando Júpiter, que dá para ver de madrugada. Vou falar um pouquinho também o que a gente consegue ver em cada hora depois. Mas Júpiter me pareceu um pouquinho mais brilhante do que o habitual. E olha que eu já observei só um pouquinho Júpiter no céu. Né? Então, não sei se todos que costumam observar o céu concordam comigo, mas percebo ligeiramente que o céu está mais bonito nesses tempos. Né? Então, sim, a poluição dos carros atrapalha a gente ver as estrelas na cidade, mas o principal fator é a luz. Por isso a gente vai no sítio, no meio do nada, ver estrela. E aí, então, quando a gente apaga as luzes do lugar, vê mais ainda, né? Isso. Mais uma dica. Se você for apagar a luz do lugar para ir ver estrela,
Não é estar lá olhando para a lâmpada, apagar a luz e já sair olhar a estrela. Porque É. a sua pupila, ela ainda está muito fechada, né, para controlar a luz. Você tem que esperar uns minutos no escuro para aí depois Ah. você ir ver. Que aí você vai ver mais coisas. Legal? Ah, muito bom. E aí eu já vou emendar essa do que a gente consegue ver ou não consegue ver, porque a Isa, de 5 anos, Olha, Isa. a Isa de 5 anos, ela falou assim que por que que todo mundo desenha o sol redondo se é tão difícil da gente olhar para ele e saber se ele é mesmo? E aí já aproveito que aqui também nos comentários a Helena também perguntou por que que é difícil a gente olhar para o sol. Tá. Eu até falei isso, né, que a gente pode observar o Sol, mas essa é uma pergunta interessante. O Sol é muito bonito de ser observado, só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então, agora eu vou fazer um parênteses bem sério. Não olhe para o Sol a olho nu, muito menos com um binóculo, um telescópio lá do seu avô. Né? Porque se você pegar qualquer instrumento óptico, binóculo, telescópio, qualquer coisa, e apontar para o sol e colocar o olho lá, você pode ficar cego, tá? Você pode ficar cego. A função de um binóculo, de um telescópio, é captar luz de uma área grande, captar luz e concentrar num ponto. Então, o sol é muito brilhante. Então, se você pega a luz de uma área grande e concentra num ponto, aquilo vai esquentar muito. Gente, é Então, igual se quando a você gente fizer faz isso, pegar fogo com a lupa. exato, se tem escoteiro assistindo, quando você vai fazer fogo com lupa, você coloca lá os gravetinhos, né, faz a lupa concentrar os raios solares lá e vai pegar fogo. Isso é a mesma coisa que você observar com um binóculo, por exemplo. Não faça isso. Então, agora, a maneira segura. Se você olha para cima e fica olhando para o sol, você não vê nada além de um clarão. E o seu olho fica incomodado, ele é muito brilhante. Então, legal a pergunta, como é que a gente desenha o sol redondo se a gente não consegue vê-lo? A gente tem que diminuir o brilho do sol que chega nos nossos olhos. Então, para isso, a gente usa um filtro. Né? Então, quando a gente vai fazer observação solar, a gente coloca um filtro que, no telescópio, é que eu não tenho um aqui. Que quando você olha esse filtro, você não vê nada do outro lado. Porque a luz da lâmpada não é suficiente para deixar passar. Mas o sol passa um pouquinho. E aí a gente consegue ver a imagem do sol e saber que ele é redondo. Na verdade, eu peguei uma foto do sol de hoje. Né? Então, olha só como é o sol de verdade. Um filtro, olha só. Essa aqui é uma foto do sol. Tá vendo? Ele é Gente, você que redondo. tirou essa foto, Éder? Não, não, mas eu tenho equipamento para tirar a foto assim. E se a Com gente essa, quiser ver, por exemplo, uma foto do sol hoje, dá para fazer isso? ver na internet? É. Dá. Ah, é? Depois eu posso passar o site. Essa foto é de um satélite. Tem um satélite lá no espaço, apontado para o Sol com seus filtros para proteger, e ele tira essas imagens. Né? Essa que Ah, que vocês estão demais. vendo é a cor do Sol de verdade. Tá? Então, o Sol é assim. Então, a gente consegue saber como é o Sol usando equipamentos corretos. Então, não olhe direto para o Sol, mas a observação solar é bem legal. E a gente consegue acessar isso na internet facilmente. Legal. É Legal? legal porque aí depois, Éder, eu baixo essa live, ela fica disponível lá no YouTube do Ser Criança Natural, e aí você me manda essas referências que eu coloco na descrição do Perfeito. vídeo, e aí todo mundo pode acessar, Legal. certo? E aí, aproveitando que a gente está falando de sol, uma Opa, pergunta do Antônio Borghetti, de 4 anos também. Esse olha. pessoal dos pequenininhos mandaram ver nas perguntas, hein? Ele falou assim: o sol é quente, tão quente Hum, que não tem nem um minutinho de frio. E aí ele hum, perguntou se a lua é fria, né? Porque se o sol é quente, a lua é hum. fria. Ele perguntou isso. Uma ótima pergunta. Bom, o Sol é quente. Quanto quente? Muito, Muito. muito. Para a gente ter uma ideia do quanto é esse muito, vamos fazer uma comparação de temperatura. Por exemplo, eu tenho um termômetro aqui no quarto que eu estou. E aqui está 23 graus. Né? 23 graus, tranquilo.
Aí no quarto onde você está, dependendo, deve estar a mesma coisa, um pouquinho mais frio, um pouquinho mais quente, enfim. Né? Então, a gente tem essa temperatura. Lá no verão faz 30 graus, a gente fica com muito calor. Mas para a gente ter uma ideia da temperatura lá no sol, olha só, então, aqui a temperatura 23, 30 graus. Quando a sua mãe ou quem mora com você vai assar um bolo, já comeu bolo, né? É muito gostoso, por sinal. A temperatura lá para a gente assar um bolo é uns 200 graus, 220 graus, e já é bem quente. Né? O forno fica quente para assar o bolo. Né? Então, em 220 graus, a gente assa um bolo. Mas, olha só, a superfície do Sol, que é essa que eu estou mostrando de novo, né? Superfície entre aspas, mas é essa que eu estou mostrando. A temperatura ali, dessa região que eu mostrei para vocês, é de 5.500 graus, né? Bem quente. E isso na superfície. Lá dentro do Sol é bem mais quente. E a todo momento o Sol é quente dessa forma. Né? Não tem nem um minuto que ele fica frio. Né? Porque mesmo, vamos supor assim, que você possa imaginar que eu mostrei a comparação do dia e da noite, mesmo de noite, o Sol está lá emitindo sua energia, esquentando a outra parte do planeta que você não vê. Então, a todo momento, o Sol é quente e ele é bem mais quente do que as temperaturas que a gente está acostumado. E a Lua, né? A Lua, eu falei que ela gira em torno da Terra e ela gira bem devagar em torno dela mesma. Então, eu vou pegar aqui, ó, a nossa esfera de vidro, mas é a Lua, tá? Esta é a Lua. O mesmo lado, né? Vamos dizer assim, o mesmo lado da Lua fica muito tempo voltado para o Sol. E um outro lado fica muito tempo sem receber luz do Sol. Então a gente tem extremos da superfície da Lua, por exemplo, o lado que está voltado para o Sol e já está um tempo voltado para o Sol, chega a uns 150 graus Celsius. É bastante, né? E o lado que não está voltado, né? A gente fez uma comparação de temperatura lá para cima, temperaturas quentes de assabolo. Agora a gente vai fazer a comparação com temperaturas menores. Por exemplo, quando se faz gelo na sua casa, para a água virar gelo, tem que estar bem frio. Menos do que 0 graus Celsius. Olha só. Quando está 0 grau, a água congela. O freezer aí da sua casa, onde as pessoas que moram com você guardam as comidas congeladas, chega talvez a menos 12 graus Celsius, menos 18. O meu chega a menos 18, não sei os outros. Então, lá dentro, quando você abre o freezer e coloca a mão lá, tá aquele frio, as coisas lá dentro estão a menos 18 graus Celsius. É bem frio, né? Mas o lado da Lua, que já está um bom tempo sem receber luz do Sol, está a menos 120 graus Celsius. Né? Então, a gente pode dizer que, em média, a temperatura da Lua é uns menos 20 graus Celsius. Então, eu posso dizer que sim, as temperaturas na Lua são bem pequenas. Então, a Lua, num dado lado e período, é fria. Não sei se deu para entender. Deu super para entender. Gente, eu adoro essas perguntas que chegam das crianças, né? São Porque às vezes ótimas, a gente né? nem imagina que essas dúvidas possam existir. Elas são ótimas perguntadeiras. Olha, tem muitas perguntas legais. E olha, e tá recebendo tanta pergunta aqui nos comentários, Éder, que eu acho que a gente vai ter que fazer, tipo assim, lives mensalmente para responder perguntas das crianças que tá chegando. Porque eu já anotei mais um monte aqui. Mas legal. Vamos lá. A próxima pergunta, que aí eu também já acho que eu vou linkar com algumas que a gente recebeu para já ir tentando, tá? Legal. A Isa, de 5 anos, perguntou como é uma estrela de perto. Certo. E o Giovanni, de 9 anos, perguntou do que as estrelas são feitas. E aí eu vou aproveitar aqui que alguém, que eu não anotei o nome da criança, perguntou do que é formado o Sol. E aí eu não sei se tem a ver, se você consegue responder tudo junto. Beleza. Vamos começar pelas duas últimas e aí a gente vai para a primeira, né? Do que são feitas as estrelas? Durante muito tempo, no passado, né, acreditava-se que o Sol
que é uma estrela, era feito de fogo, né? Fogo, que seria algo queimando no espaço. Mas imagina que a gente tenha uma montanha de lenha muito grande, né? Que a gente tenha muita lenha, uma montanha de lenha do tamanho do Sol queimaria por 5.000 anos, né? 5.000 anos. Mas a gente já sabia que a Terra tem muito mais do que isso, né? Então não poderia ser fogo, né? Hoje a ciência sabe que as estrelas são feitas de um gás, né? Essencialmente de um gás chamado hidrogênio, tá? Então a resposta para a pergunta é: do que são feitas as estrelas? De hidrogênio. Claro que tem várias outras coisas lá, poderia aqui falar vários elementos dos quais as estrelas são feitas, mas Todas as estrelas têm a mesma composição ou não necessariamente, Éder? Em sua maior porção, sim. Tá. Sim. Posso afirmar. O que tem mais na estrela? Hidrogênio. Tá. Qualquer uma. Qualquer uma. Claro que dentro dela vão ter outras coisas, depende do tipo, depende do tamanho. Mas, se você me perguntar do que é feita uma estrela, a gente pode falar essencialmente hidrogênio. Agora, como está esse hidrogênio lá, aí a gente já entra em outros detalhes, né? Por exemplo, eu vou fazer de novo a analogia do bolo. Do bolo que a gente assou lá. Se você me perguntar qual é o ingrediente, o ingrediente que tem maior quantidade ali no bolo, a farinha, né? Como o bolo é feito, o que mais tem, aí a gente parte para outra coisa. Tá. Mas, então as estrelas são feitas essencialmente de hidrogênio e o Sol também. O Sol é uma estrela. E o Sol e todas as outras estrelas que nós vemos e não vemos no céu são constituídas basicamente desse elemento chamado hidrogênio, que tem na nossa atmosfera, tem no nosso dia a dia, isso é comum, tá? Sem entrar nos detalhes, né, de como ele produz, qual é o estado desse hidrogênio, tá? E a pergunta, respondendo a primeira agora, como seria ver uma estrela de perto, como é uma outra estrela de perto? Eu via, passando ali, eu vi uma pergunta interessante: qual é o tamanho do universo? Onde estão as estrelas, né? Essencialmente, as estrelas estão tão longe, mas tão longe, que nem com o maior telescópio que a gente construiu, a gente consegue ver as estrelas como elas são de fato, né? A gente consegue ver o brilho delas. Sabe quando você está vendo de noite um carro vindo, o farol do carro? Você vê o brilho do farol do carro, mas você não vê a lâmpada, certo? Você não vê a lâmpada do carro. A mesma coisa com as estrelas. A gente vê o brilho que elas estão emitindo, mas não vê a estrela em si. Mas a ciência consegue dizer que as estrelas, as demais estrelas, têm esse aspecto, né? Uma esfera, só que de cores diferentes. Então, por exemplo, tem estrelas da cor do Sol, que é esse amarelo, um pouco alaranjado, tem estrelas vermelhas, tem estrelas azuis, né? Então, se a gente conseguisse ver a superfície das outras estrelas, nós veríamos algo assim, só que de outra cor a depender da estrela. Tem estrela azul, como eu disse, tem estrela vermelha, tem estrela como o Sol, que é amarela, né? Aqui a gente entra numa parte um pouco mais técnica, mas é disso. As estrelas são feitas essencialmente de hidrogênio, a sua maior parte, e se nós víssemos as estrelas de perto, elas teriam esse aspecto, só que de outra cor se for outra estrela. Ô, Éder, já aproveitando que a gente está falando das estrelas, o Legal. Murilo aqui, ele está perguntando se todas são do mesmo tamanho. Elas são? Olha só. Então, já que a gente está falando nisso, e aí pegando esse gancho de conhecer o universo, conhecer o que está lá, como são as coisas, porque quando a gente olha as estrelas pela janela, a gente vê pontos de luz e não faz ideia do tamanho que aqueles objetos são. A gente não faz ideia. Então, vamos tentar fazer uma comparação de tamanho. Olha só. Eu vou fazer aqui com a minha mão mais ou menos 1 centímetro. Então, olha só. Essa distância entre os meus dedos tem mais ou menos 1 centímetro, mas é esse tamanho aqui que você está vendo. Ok? Se a Terra for deste tamanho aqui que você está vendo, tá?
O Sol vai ser deste tamanho que eu vou fazer com a mão. A Terra é desse tamanho. Você nem está vendo mais, ok? Se a Terra for deste tamanho, o Sol vai ser deste tamanho que eu estou fazendo com a mão. Ó. Deste tamanho aqui. Então, se a Terra for deste tamanho, aqui, ó, a distância entre os meus dedos, o Sol vai ser deste tamanho. E deixa eu te dizer, se existem estrelas maiores, se o Sol for deste tamanho todo que eu mostrei para vocês, vão existir, e existem estrelas do tamanho da sua casa, do tamanho do seu prédio. E mais, existem estrelas do tamanho do seu bairro, sem saber que bairro você mora. Posso afirmar, se o Sol tiver este tamanho que eu mostrei para vocês, as estrelas vão ser maiores, algumas vão ser maiores que o seu bairro. Né? Então, as estrelas são muito grandes. Mas também existem estrelas menores que o Sol. Muitas delas, aliás, menores. Só que o Sol está longe de ser uma das maiores estrelas do universo. Então, pensa bem comigo. Se a Terra é deste tamanho aqui, o Sol é desse tamanho todo aqui que nem cabe no vídeo, e existe uma estrela maior que o seu bairro, pensa todas as ruas que você anda para comprar pão para ir na escola, maiores que o seu bairro, e mesmo assim, você a vê como um ponto de luz no céu, elas estão muito longe, bem longe. Tanto que, dá um exemplo, a nossa amiga Antares, que ela estava aqui assistindo a live, não esquecem dela, está aqui, a Antares. Antares, além de ser o nome da nossa amiga, é o nome de uma estrela, que você verá durante todo o seu inverno, uma estrela avermelhadinha, que você vê no alto do céu, avermelhadinha, um pouco avermelhada, que você vê no alto do céu. Essa estrela que você vê como um ponto de luz, ela é maior que o seu bairro. Né? Então, as estrelas têm tamanhos diferentes, estão tão longe que você as vê como pontos de luz, né? Quando olha pela sua janela. Então, mesmo deitado no seu sofá, debruçado na sua varanda, você consegue ver objetos que estão muito longe. Então, deu para entender? Eu acho que eu me estendi, mas... Não, mas deu super para entender. Eu adoro. Tem até alguém aqui que colocou assim, nossa, é super didático, porque é mesmo. E por isso que eu escolhi, né? A gente se tem que trazer alguém para falar com as crianças, tem que ser o Éder, porque ele fala de astronomia para todo mundo. Eu adoro isso. E aí, já aproveitando Legal. que a gente está falando dessa coisa de distância, Éder, de que é perto, de que é longe, o Otávio, de 8 anos, ele perguntou se só dá para ver os planetas de telescópio. Isso é interessante. Lembra que eu disse que durante muito tempo a astronomia foi feita só com os olhos, sem telescópio? Por exemplo, a gente tem a astronomia com telescópio há uns 400 anos. Né? Há 400 anos começou-se a usar telescópio para ver os planetas. Mas a olho nu, a gente vê os planetas como pontos de luz no céu. Por exemplo, uma dica. Por essas épocas, se você olhar o pôr do sol, quando o sol está se pondo, logo que o sol se põe, você vai ver um ponto de luz bem forte no horizonte. Vê mesmo. Bem chamativo. Aquilo é um planeta, o planeta Vênus. Né? Então, aquilo não é uma estrela, é um planeta. Da mesma forma, agora, tá de madrugada, mas conforme o inverno for chegando, os planetas vão aparecer mais cedo no céu. Quais planetas? Júpiter, Saturno e Marte. Esses 3 planetas são visíveis a olho nu também e carregam nomes da cultura greco-romana milenar. Então, justamente receberam esse nome por conta do movimento que eles têm no céu. Porque, pensa comigo aqui, você que está assistindo. Se o planeta é um ponto de luz no céu e as estrelas são pontos de luz no céu, por que um chama estrela e o outro chama planeta? Tem que ter alguma diferença. Né? A diferença é que, lembra que eu falei que as estrelas estão muito longe? Os planetas estão um pouco mais perto. E por estarem mais perto, o movimento deles fica mais perceptível no céu. Então, se você olhar a posição de um planeta no céu, vamos usar Antares de novo. Se você vê Antares no céu e vê um pontinho que é um planeta próximo, se você olhar na semana que vem, o planeta vai ter mudado de posição. E a estrela vai estar aqui em relação às outras. Na outra semana, vai ter mudado de posição.
né? Então, esse movimento próprio dos planetas, desses pontos de luz no céu, pelas estrelas, dá o nome. Né? Por exemplo, planeta deriva lá do grego e significa aquele que vaga, né? O errante. Então, o planeta tem esse nome porque ele vai se deslocando por entre as estrelas. Então, dá para ver os planetas a olho nu, mas a olho nu eles serão pontos de luz. Mas ao telescópio, olha só, eu tenho até, deixa eu pegar aqui, eu tenho até aqui comigo uma foto de como seriam os planetas ao telescópio. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Olha só. Dá para ver? Este aqui, ó, é Júpiter ao telescópio. Este é Saturno e esse menorzinho é Marte. Os 3 planetas que a gente consegue ver por essa época de madrugada, mas ao telescópio eles ficam dessa forma. Ok? Nossa, muito legal. E aí, Bacana. pensando nesses planetas, né? Pensando em planetas, já que a gente dá para ver e tal, chegaram algumas perguntas, duas Boa. que a gente já tinha recebido aí desse acervo durante a semana e algumas que chegaram agora. A Manuela, de 8 anos, ela perguntou por que a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Okay. E o que é que faz, o que é que acontece que a sequência dos planetas do Sistema Solar não muda, sempre continua a mesma. E aproveitando que estamos falando aí dessa sequência do planeta solar, o Gustavo, de 12 anos, perguntou se existe alguma chance de em uma noite todos os planetas se alinharem. Olha só, muitas perguntas interessantes. Então, vamos entender. Então, a gente estava falando do universo, né? Ou melhor, das estrelas que a gente consegue ver a olho nu e dos planetas. Como eu disse, os planetas estão bem mais perto do que a gente. Quando o Sistema Solar se formou, os planetas eles não estavam nessas posições que nós temos hoje, eu digo distância. Então, olha só, se aqui for o Sol, agora esta minha mão é o Sol. Então, nós temos um planeta nessa posição que eu estou mostrando, outro planeta nessa posição que eu estou mostrando, outro aqui, e por aí vai, em ordem de distância. E o que vai dizer, né, o que vai fazer com que cada planeta seja do jeito que é a distância dele do Sol. Os planetas que estão mais perto do Sol são mais quentes. Os planetas que estão mais distantes do Sol são mais frios, né? Então, por exemplo, a Terra é como ela é hoje por conta da distância dela do Sol, né? Então, se a Terra tivesse mais perto, ela seria muito mais quente. Se a Terra tivesse mais longe, ela seria muito mais fria. Então, essa característica dos planetas é por conta da distância. Eu estou engatando mais ou menos todas as perguntas, né, numa explanação só. Se eu esqueci de alguma, você me fala. Beleza. Mas o que acontece? Os planetas trocarem de posição entre si, por exemplo, o Sol, depois vem Mercúrio. Crianças, vamos lá, qual é a ordem dos planetas? Primeiro o Sol, depois, falem comigo, Mercúrio. Depois Vênus e depois a Terra. A Terra é o terceiro planeta. Atualmente, a Terra não vai trocar de lugar com Vênus, porque o modo com o qual ela orbita a Terra, eu vou colocar estável, né? Ela é estável. Ela não vai trocar de lugar. Isso teria acontecido muito tempo atrás, se é que teria. Mas o fato é que os planetas eles mudam a distância dele ao Sol, mudaram a distância deles do Sol lá atrás. Hoje em dia isso não acontece mais. Porém, completando a pergunta, a Terra é como é. Qual é o que diferencia principalmente a Terra dos outros planetas? A Terra tem e todos os outros planetas não têm ou têm muito pouco. Água líquida. Né? Mercúrio não tem água líquida. Vênus não tem. Marte tem um pouquinho ali, mas não é considerável. Estou falando agora. Então, o que diferencia a Terra, nosso planeta bonitão azul, né, dos outros planetas é que a gente está a uma distância do Sol que permite que a gente tenha água líquida. Esses 20 e poucos graus que eu citei. Se a Terra tivesse mais perto, ela não teria água líquida e nós não moraríamos
na Terra, né? Talvez a gente moraria em outro planeta. Da mesma forma, os planetas que estão lá distantes do Sol, depois da Terra vem quem? Marte. Depois de Marte, Júpiter. Depois Saturno. Depois Urano e depois Netuno. Então, esses planetas são muito frios. Então, acho que consegui englobar as perguntas. Sim, sim. E aproveito também, a gente tem mais 10 minutinhos. Eu tô olhando isso. E a Manu também, que enviou essas perguntas, ela perguntou se existe alienígena. Acho que é uma boa pergunta pra gente fazer agora. Você falou dessa questão da porque a gente vive no planeta Terra e a gente vai pra última depois. Perfeito. Os alienígenas, que eles são verdes com olhos grandes, na verdade, isso dessa forma, não. Até onde se sabe, só existe vida no nosso planeta. Nós não achamos vida em outros lugares do nosso sistema solar e na nossa galáxia, né? Mas há vários lugares onde a gente acredita que haja vida. Por exemplo, em algumas luas, satélites naturais do planeta Júpiter, por exemplo, Europa, né? Marte, há esperança que haja alguns micro-organismos em Marte, mas a busca pela vida alienígena, né? Por exemplo, algo extraterrestre é algo que está fora da Terra, né? Que é de fora da Terra. Por exemplo, eu tenho aqui um extraterrestre comigo. Vou mostrar para vocês um ser extraterrestre, olha só. Isso aqui é um meteorito. É algo que veio de fora da Terra. Tá? Essa parte mais brilhante que vocês estão vendo é metal, a outra parte é rocha, mas isso é algo extraterrestre. Tá? Mas não tem algo vivo aqui. Então, a gente ainda não conhece algum lugar que tenha algo vivo fora da Terra, um alienígena. Porém, né, isso não nos diz que não há vida fora da Terra, apenas que a gente não achou ainda. Mas como nos filmes, que eles são verdes, olhos grandes e falam inglês, ótimo, Éder. Vamos lá, né? Quem sabe um dia a gente fica sabendo. Quem sabe, né? E aí uma pergunta que não só chegou por aqui, né, que o João Henrique, de 11 anos, fez pra gente, mas que muita gente postou aqui nos comentários, é porque esses dias o céu ficou rosa, ficou amarelo, ficou laranja no fim da tarde, aí que um monte de gente postou nas redes sociais. Ótimo. Aquilo que você comentou no início da live, que a gente estava conversando, que agora que a gente está nessa situação um pouco mais isolado em casa, a gente tem reparado mais no céu. Garanto que todos que estão assistindo viram mais vezes o pôr do sol nesse período do que talvez em meses. Então a gente tem reparado mais na natureza. É claro que foi algo diferente, ficou belíssimo, né? O céu rosa daquele jeito. O fato é que a luz que o sol emite, a luz branca, a luz do sol, ela é composta de todas as cores, né? De todas as cores. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o violeta, todas as cores. E quando essa luz chega no nosso planeta, encontra a atmosfera, que é essa camada de ar que a gente respira. Então, quando a luz do sol chega na atmosfera, a primeira coisa que acontece, por uma característica da atmosfera, ela espalha a luz azul. Por isso o céu é azul, por uma característica da nossa atmosfera. Isso no alto do céu. Só que quando o sol está baixo no céu, no horizonte, quando ele está se pondo ou quando ele está nascendo, é que muito mais pessoas veem o pôr do sol do que o nascer do sol. Mas quando ele está se pondo, tem muito mais ar entre você e o espaço, ou seja, a luz do sol tem que percorrer uma camada maior de ar até chegar até nós. Isso faz com que a luz alaranjada, avermelhada se espalhe mais e a gente consiga ver. Então, todos os dias, o pôr do sol vai ser um pouco avermelhado. Da mesma forma que quando o sol está se pondo e tem essa camada de ar maior, serve como um filtro, você consegue ver o sol. Você consegue ver o disco solar. E ele não é muito diferente disso aqui, não é? A gente consegue ver algo mais ou menos como isso. Só que
em ocasiões especiais, como aconteceu recentemente, a gente tem uma camada de nuvens em cima da gente que faz o quê? Ó, para cá o sol está se pondo, legal? O sol está se pondo para cá. Então, os raios de luz que vão vir assim, ó, a minha mão é o raio de luz e aqui é a nuvem. Então, quando a gente tem uma camada de nuvens especial, por assim dizer, de um certo tipo de nuvem, os raios de luz vão vir, vão bater nas nuvens, né? Eu estou usando aqui palavras, né? Bater na nuvem e refletir de volta para a gente. Então, além do vermelho natural do pôr do sol, a gente tinha as nuvens mandando os raios de sol para baixo. Isso intensificou o fenômeno. Então, todo mundo começou a postar foto do quarto rosa, avermelhado. Belíssimo. Isso só nos chama a atenção de que a natureza está aí todo dia para que a gente possa apreciá-la. O sol, as estrelas, as nuvens fazem parte da natureza. Então, a gente deve apreciá-la todos os dias. Então, deu para entender por que ficou mais avermelhado e rosa? Deu super, Éder. Legal. E aí eu já queria aproveitar e te agradecer super por essa live. O pessoal tá aqui falando que tem que ter outras, tem que ter outras. Pelo Legal. Tanto de pergunta que eu anotei Uou! aqui, acho que teremos uma próxima, Éder. E aí eu vou te convidar já para ser uma especial de buracos negros, porque só chegou pergunta aqui de buracos negros. Acho que vai ser uma boa oportunidade. Boa. E aí, Éder, eu queria que você contasse o que você tem feito aí na sua página Astronomia no Verde para todo mundo curtir lá também, porque muita informação você está postando lá que eu tenho acompanhado. Sim, muita informação na página do Facebook do Astronomia no Verde. Diariamente a gente posta informação sobre o que ver no céu, a série Você Sabia, com curiosidades, né, e outras informações. E ontem nós inauguramos o canal do YouTube do Astronomia no Verde. Que ótimo! Temos o primeiro vídeo de uma série de muitos. Então, entra lá, se inscreve no canal Astronomia no Verde no YouTube. A gente está falando lá de meteoritos dessa vez, mas toda semana vai ter vídeo novo e eu agradeço muito o convite. Já aceitei para que a gente possa fazer outras lives, outras séries, para levar a astronomia para o público. E nesses segundos que a gente tem antes que caia a live, eu convido todo mundo a olhar para o céu, mesmo que seja numa frestinha de janela, olhe as estrelas, pense nos objetos que tem lá e saiba, nós fazemos parte desse universo, né? O universo, o céu, também faz parte da natureza. Então acompanhe o canal da Astronomia no Verde, que você vai ter muita informação sobre astronomia no seu dia a dia. Muito obrigada, Éder. De verdade. Foi muito legal. Tá? Que bacana. Que tinha um monte de criança aqui assistindo, acho que todo mundo curtiu. Que legal. E aí, logo mais, então, a gente já posta a próxima, porque agora vai ter que ser temática, né, gente? É claro. Já percebi. Um beijo grande para todo mundo que assistiu. Muito obrigada, Éder. Até beijo, breve. gente. Obrigado, Ana. Tchau, gente. Beijão, gente.